Você já olhou para o elefante, o rinoceronte ou para a girafa, e pensou em como parecem tão grandes e poderosos? Então como será que eles se comparam aos titãs que nosso planeta já abrigou em tempos passados? Neste vídeo, você vai conhecer os 10 maiores animais terrestres que já andaram pelo nosso planeta. E atenção, o número 1 é tão impressionante que vai mudar sua percepção sobre o que é realmente gigante. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal. Você está no canal Fato Top. Então vem comigo nessa viagem para descobrir quais são esses animais que deixam seus descendentes no chinelo. 10º lugar, Deinotherium, o parente pré-histórico do elefante. Você já ouviu falar do Deinotherium? Com mais de 4 metros de altura nos ombros e pesando até 12 toneladas, o Deinotherium era um verdadeiro colosso da savana africana. Essas presas curvas, voltadas para baixo, são um mistério até hoje. Serviam para cavar, defender-se, mostrar poder. Ao contrário dos elefantes modernos, sua tromba era menor e o crânio, mais achatado. Fósseis dele foram encontrados na Europa, Ásia e África, provando que ele dominava territórios enormes. Esse gigante viveu por mais de 8 milhões de anos, adaptando-se a diversas paisagens e mudanças climáticas. Estudos indicam que ele podia se alimentar de vegetações bem mais resistentes que as dos elefantes modernos. Curiosamente, seus dentes eram especializados para cortar em vez de triturar, sugerindo uma dieta diferente. O Deinotherium foi extinto há cerca de 2 milhões de anos, pouco antes dos primeiros humanos surgirem. 9º lugar, Paraceratherium, o maior mamífero terrestre que já existiu. Agora imagine um rinoceronte, só que sem chifre, com pescoço comprido e quase do tamanho de um prédio de 2 andares. O Paraceratherium era basicamente um girafo-rinoceronte sem chifres, que dominava as planícies da Ásia Central. Ele se alimentava de folhas altas, o que explica o pescoço longo e as patas esguias. Apesar do tamanho monstruoso, era herbívoro e relativamente pacífico. Com o peso de 3 caminhões juntos, ele não tinha predadores naturais. O tamanho era sua melhor defesa. Media cerca de 8 metros de altura, contando com o pescoço esticado, o que equivale a um prédio de 3 andares. Viviam em pequenos grupos familiares, percorrendo vastas áreas em busca de alimento. Seu crânio era extremamente alongado, com grandes narinas, talvez para ajudar na termorregulação. Infelizmente, a escassez de alimentos e mudanças climáticas podem ter contribuído para sua extinção. 8º lugar, Purosaurus, o crocodilo gigante da Amazônia. A Amazônia já teve um crocodilo do tamanho de um ônibus. O nome dele, Purosaurus. Esse crocodiliano ancestral podia atingir até 12,5 metros de comprimento, o dobro de um crocodilo do Nilo atual. Estudos mostram que sua mordida exercia até 7 toneladas de força, uma das mais potentes do reino animal. Fósseis encontrados no Brasil indicam que ele dominava rios inteiros durante o Mioceno. Seu cardápio, tartarugas gigantes, peixes enormes e até outros crocodilos menores. Ele reinava nas águas que hoje formam a bacia amazônica, há cerca de 8 milhões de anos. Estudos apontam que ele podia viver até 50 anos, se nenhum outro predador aparecesse no caminho. Seu crânio media mais de 1,5 metros, com dentes afiados do tamanho de facas de cozinha. Era, sem dúvida, um dos maiores répteis carnívoros que já habitaram terras sul-americanas. 7º lugar, Archelon, a tartaruga titânica. Sim, até as tartarugas já foram gigantes. A Archelon foi uma verdadeira fortaleza ambulante dos mares cretáceos, com casco de quase 5 metros de largura. Ela nadava pelos antigos oceanos que cobriam a América do Norte, há cerca de 80 milhões de anos. Seu bico era afiado como o de uma águia, perfeito para esmagar moluscos e crustáceos. Apesar do tamanho, era um animal relativamente lento e vulnerável a predadores marinhos como mosassauros. Seu corpo achatado e nadadeiras enormes permitiam que cruzasse grandes distâncias com eficiência. A casca dela era mais flexível que a das tartarugas modernas, oferecendo proteção sem comprometer mobilidade. Ela colocava ovos em praias tropicais, e é possível que vivesse até 100 anos. O maior fóssil já encontrado dessa espécie media 4,6 metros e está exposto em um museu dos Estados Unidos. 6º lugar, Giganotosaurus, o rival sul-americano do T-Rex. Chegamos a um dos gigantes carnívoros mais temidos da América do Sul. Descoberto na Patagônia, o Giganotosaurus media cerca de 13 metros e era ligeiramente maior que o T-Rex. Sua mordida era mais leve, mas compensava com agilidade e dentes afiados como facas. Viveu cerca de 30 milhões de anos antes do T-Rex, ou seja, nunca se encontraram. Seu nome significa lagarto gigante do sul, e ele fazia jus a esse título. Pesava entre 7 e 8 toneladas, e seus dentes podiam medir até 20 centímetros. Possuía um crânio enorme, com visão lateral, ideal para caçar em grupo. Alguns paleontólogos acreditam que ele atacava presas grandes em bando, como saurópodes. O fóssil mais completo foi encontrado em 1993, e ainda hoje fascina cientistas do mundo todo. 5º lugar, Spinosaurus, o dinossauro com vela nas costas. Esse é famoso por ser
primeiro monstro do terceiro filme da franquia Jurassic Park. Os pinossauros tinham uma vela óssea de quase 2 metros de altura sobre o dorso, cuja função ainda intriga os cientistas. Alguns acreditam que era usada para atrair parceiros ou regular a temperatura corporal. Estudos recentes mostram que ele tinha patas traseiras curtas e cauda adaptada para nadar, quase como uma baleia dinossauro. Era um predador oportunista, comendo desde peixes enormes até pequenos dinossauros. Estima-se que podia atingir 15 metros de comprimento e pesar mais de 10 toneladas. Viveu no norte da África, em ambientes aquáticos como mangues e deltas. Foi um dos primeiros dinossauros identificados como semi-aquáticos, algo raro entre os terópodes. Seu crânio lembrava o de um crocodilo, com narinas elevadas e dentes cunicos para agarrar presas escorregadias. Quarto lugar, Palaioloxodon namadicus, o super-elefante. E se eu te dissesse que já existiu um elefante maior do que qualquer dinossauro carnívoro? Esse gigante ancestral dos elefantes viveu no que hoje é a Índia, durante o período Pleistoceno. O Palaioloxodon podia pesar mais de 22 toneladas, sendo maior que qualquer elefante moderno. Sim, apenas, quase 4 vezes o peso de um elefante africano. Suas presas podiam ultrapassar os 4 metros de comprimento, formando um arco majestoso. Apesar do tamanho intimidador, era herbívoro e vivia em grandes manadas, como os elefantes atuais. Acredita-se que enfrentava predadores como tigres dentes de sabre e até Homo erectus, nossos ancestrais. Fósseis indicam que era muito comum no sul da Ásia e dominava planícies alagadas e florestas. O formato de seu crânio, com uma saliência frontal marcante, inspirou até lendas de ciclopes na Grécia Antiga. Era um verdadeiro símbolo de poder da megafauna do Pleistoceno. Terceiro lugar, Argentinosaurus, o colosso sul-americano. Bem-vindo ao top 3. E aqui as coisas começam a ficar maiores. Só o fêmur do Argentinosaurus pesava mais de 500 quilos, o mesmo que um piano de cauda. Ele era um titanossauro, grupo dos maiores herbívoros que já pisaram na Terra. Estudos indicam que ele podia andar cerca de 5 km por hora, apesar do tamanho. Seu nome homenageia o país onde foi descoberto, a Argentina, lar de muitos dos maiores dinossauros. Estima-se que pesava entre 80 e 100 toneladas, com até 35 metros de comprimento. Seus ossos eram pneumáticos, cheios de ar, para aliviar o peso e permitir movimento. Andava em bandos, o que oferecia proteção contra predadores gigantes como o Giganotosaurus. Sua descoberta, em 1987, foi um dos marcos da paleontologia moderna na América do Sul. Segundo lugar, Patagotitan maiorum, o titã da Patagônia. Descoberto na Argentina, o Patagotitan maiorum é uma das espécies de titanossauros mais completas já encontradas. O Patagotitan viveu há mais de 100 milhões de anos, durante o período Cretáceo. Sua descoberta em 2014 causou alvoroço na paleontologia, pela quantidade e qualidade dos fósseis encontrados. Estimativas indicam que seu peso equivalia a mais de 10 elefantes africanos juntos. Apesar disso, era um gigante gentil, pastando tranquilamente pelas florestas do sul da América. Mídia entre 37 e 40 metros de comprimento, rivalizando com o próprio Argentinosaurus. Cientistas acreditam que ele crescia de forma contínua até o final da vida. O fóssil mais completo está em exibição no Museu Americano de História Natural, em Nova York. Seu nome presta homenagem à família Maiorum, donos da fazenda onde os ossos foram encontrados. Primeiro lugar, Dreadnougus, o invencível dos dinossauros. E finalmente, no topo da nossa lista, o colossal Dreadnougus. O Dreadnougus não tinha predadores naturais. Afinal, quem ousaria atacar 85 toneladas de músculo? Viveu há cerca de 77 milhões de anos e sua descoberta foi um marco pela quantidade de ossos preservados. Seu nome vem de navios de guerra britânicos, os Dreadnougus, que significa aquele que não teme nada. Estima-se que o exemplar encontrado ainda estava crescendo quando morreu, o que significa que poderia ficar ainda maior. Seu esqueleto estava 70% completo, um feito raro entre dinossauros desse porte. O fóssil foi encontrado na Patagônia e escavado ao longo de 4 anos de trabalho intenso. Seus ossos eram tão pesados que precisaram de helicópteros para serem transportados. O Dreadnougus é, até hoje, um dos dinossauros mais icônicos da paleontologia moderna. E aí, qual desses gigantes mais te impressionou? Se você gostou dessa viagem pelo mundo dos maiores animais que já caminharam na Terra, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Comenta aqui embaixo qual desses você gostaria de ver enfrentando o T-Rex. E até o próximo vídeo.